Boa noite, pessoal. Mais uma live. E já começar iniciando explicando a situação, a ausência do nosso sócio, Dr. Franklin. Hoje estava tudo programado para conversar com vocês mais uma vez sobre a lei do superendividamento, retomando a live que fizemos em outro momento, porque esse é um assunto muito importante. Infelizmente, o Dr. Franklin acabou em outra diligência e não conseguiu chegar a tempo. Mas não vai ter prejuízo nenhum. Essa conversa ainda vai ser muito proveitosa. E hoje, mais uma vez comigo, Dr. Júnior, meu sócio, parceiro nesse produto que a gente está trabalhando com vários consumidores. E ele, junto comigo, vamos trazer aqui para vocês uma conversa bem interessante, retomando toda a nossa discussão sobre o superendividamento, quem é o consumidor superendividado, como isso impacta na saúde do mercado de consumo como um todo, não só é um prejuízo para o consumidor, mas também para o empresário, e como a lei do superendividamento, que é uma legislação nova que trouxe alteração para o Código de Defesa do Consumidor, ela pode ser muito proveitosa para resolver essa situação, para remediar essa situação e recuperar a dignidade do consumidor, retomando seu espaço dentro do mercado de consumo. Então, já iniciando a live, peço que comentem, deixem suas dúvidas, contem a sua experiência. Se não quiser contar a sua, conta daquele outro amigo que também a gente sabe que passa por isso. São muitos consumidores que passam por isso. Deixe sua pergunta, vamos tentar responder todas ao final da live. Comente e compartilhe. A gente sabe que essa é uma realidade de muitos consumidores que afeta muitas pessoas. E o primeiro passo é buscar o conhecimento de como a lei pode ser usada a seu favor e te tirar dessa situação. Então, já para dar início, queria que o Dr. Júnior, meu sócio, ele se apresentasse, entregasse o currículo completo aqui para o pessoal que está acompanhando a live. Doutor? Boa noite, doutor Matheus, tudo bom? Boa noite, pessoal. Sejam muito bem-vindos. Bem, falando um pouquinho aqui da minha experiência, né, da área jurídica e até para explicar por que nós chegamos a trabalhar com esse produto, né, com o superendividamento em si. Da minha experiência, eu posso tirar, inicialmente, a prática na área de direito trabalhista, né, defendendo trabalhadores, principalmente, né, também com a prática do direito bancário em si e direito do consumidor, né, direito imobiliário, né, também, que, embora seja todas as áreas que utilizem muito do microsistemas, principalmente do direito do consumidor, elas são ramos muito específicos. E um padrão que a gente começou a ver no escritório, que às vezes o cidadão vinha com a demanda trabalhista, vinha com a demanda do consumidor ou do imobiliário mesmo, e quando nós conversávamos um pouco mais, nós víamos que o problema maior do cidadão não era aquela demanda que ele trazia inicialmente, mas era uma questão de superendividamento. Era o acúmulo de dívidas que infelizmente ele adquiriu ao longo da vida, muitas vezes refinanciamentos, renegociações, taxas abusivas, diversas abusividades previstas no artigo 39 do CDC, né? E que muitas vezes eram tratadas de maneira completamente isoladas, e desde 2021, com o advento da Lei 14.181, né, a Lei do Superendividamento, a gente tem uma possibilidade, né, passou a ter essa possibilidade de tratar do cidadão, do consumidor superendividado. Foi quando o Dr. Franklin, eu inicialmente, e seguidamente o Dr. Matheus também viu essa situação do superendividado e a gente começou a pensar em dar uma atenção melhor para esse cidadão, algo mais específico. E quando a gente percebeu também que para fazer precisa de um esforço bem maior do que em uma ação mais simples, como uma discussão de juros abusivos, uma discussão, às vezes, de busca e apreensão, uma discussão de crédito não solicitado, RMC, porque o superendividamento ele vai fazer uma discussão de todos os contratos daquele consumidor. Mas eu vou parar um pouquinho aqui, porque senão eu vou falar Não, demais. só retomando a conversa, doutor, para as apresentações. Para quem não viu a primeira live, já convido a conferir o perfil, tem as outras lives, também já tratamos esse assunto em outros momentos. Confira o perfil também do Dr. Júnior. O Dr. Franklin não está aqui presente, mas também a gente faz um trabalho em conjunto nessa ação. Então, retomando as apresentações. Como o doutor falou, a gente começou a atuação em outros ramos. O Dr. Júnior começou no direito trabalhista e direito imobiliário, e acabou sendo levado ao direito bancário, o direito consumidor bancário, percebendo essa necessidade, porque justamente o perfil do cliente que atendíamos estava nessa situação de endividamento. Eu, como advogado consumerista, sempre tive esse contato com o consumidor e quão frágil ele é frente a uma situação como essa, a um grande fornecedor, que são os bancos.
Então, a hipossuficiência, a vulnerabilidade do consumidor sempre foi um traço marcante nos clientes que atendíamos no escritório. E dentro dessa experiência, juntamente com o Dr. Júnior e o Dr. Franklin, identificamos essa necessidade e fizemos um estudo apurado da lei do superendividamento, especializando mais ainda a nossa atuação dentro do direito do consumidor para poder abarcar essa carência de defesa para os consumidores endividados. Então, hoje, fazendo parte da Comissão Estadual de Defesa dos Consumidores, eu tenho agora uma visão muito maior a nível estadual de como está a situação do mercado de consumo aqui em Alagoas e como a gente vê que isso afeta não só o consumidor, mas também o empresário. Porque se o consumidor está fora do mercado de consumo, se ele não tem acesso ao crédito, ele deixa de consumir. Se ele deixa de consumir, afeta o negócio do pequeno, do médio empresário, quiçá do grande empresário. Isso traz uma problemática totalmente sem tamanho, assim, mensurável, porque afeta todo o sistema. E daí, esse trabalho de recuperação do crédito do consumidor, de recuperação da dignidade do consumidor, da sua capacidade de consumir, traz benefício não só para ele enquanto indivíduo, mas toda uma sistemática do sistema do mercado de consumo. E a gente sabe que, vamos tratar isso um pouco mais adiante, mas algumas ferramentas hoje que são essenciais, como o crédito, o cartão de crédito, o uso inadequado dele gera o superendividamento. Mas o uso adequado, o uso consciente, responsável, com um bom planejamento, é uma ferramenta muito importante. Então, de novo, convido, pessoal, deixa curtida na live, comenta, deixa suas dúvidas, comenta sua história, tem passou por uma situação, conhece algum amigo, parente que também está nessa situação, convida ele para assistir a esse nosso bate-papo, que vai ser muito importante. Então, Júnior, eu queria começar, assim, mais adentro do tema, a gente estipulando aqui quem é o consumidor superendividado. Vamos retomar essa conversa, porque a gente tem que deixar claro para o pessoal que está acompanhando que o consumidor endividado não necessariamente é o superendividado. Há uma distinção de uma situação de endividamento e do superendividamento. E que há caminhos diferentes para remediar cada situação. Doutor, compartilha com a gente, então, quem é o consumidor superendividado? Perfeito, doutor Matheus. A questão do consumidor superendividado, ele vai vir, como o nome sugere, além do endividado, né? Mas, por mais que pareça simples, é algo que muitas vezes o consumidor ele não consegue identificar que está nessa situação. Por quê? Porque o servidor que está chegando a esse momento de superendividamento, muitas vezes ele tem dívidas que aparentemente ele consegue controlar, mas que na realidade ele está chegando a um ponto que ele já não está conseguindo sequer gerir o seu patrimônio, os seus recursos financeiros, o seu próprio salário. Então, por exemplo, o consumidor, a partir do momento que ele não consegue mais pagar a fatura de cartão de crédito por completo, quando ele começa a pagar apenas o valor mínimo, faz um parcelamento desse valor, posteriormente utiliza o cheque especial, CDC, precisa parcelar com 2 ou 3 meses, ele está entrando em uma situação que seguramente ele não vai conseguir pagar aquela dívida apenas com aquele seu salário. Dependendo da situação, e a maior parte do público que nós costumamos receber no escritório, o servidor ele tem direito, melhor dizendo, o consumidor ele muitas vezes tem direito a conseguir pegar um crédito consignado, seja por meio de empréstimo ou cartão de crédito, enfim, que o cartão de crédito consignado já é um outro problema, enfim. Nem sempre é utilizado da maneira correta, não é ofertado da maneira que o cidadão entenda. Mas, a partir do momento que o cidadão passa a utilizar o crédito consignado para pagar as dívidas de cartão de crédito, muitas vezes é um indicador muito forte de que ele está entrando, né, numa espiral de superendividamento. Isso porque a dívida dele, se ele não tiver um planejamento financeiro, ele vai terminar por fazer essa bola de neve crescer mais rapidamente, porque o crédito consignado vai devolver um pouco do salário dele, porque não vai pagar o cartão de crédito, mas muitas vezes não é orientado, né, pela instituição financeira para que ele tenha uma educação financeira e consiga controlar esses gastos. Então a tendência é que o cidadão ele se endivide mais e ele vai chegar no contexto, que é o que a lei define, de que ele não vai conseguir pagar as dívidas sem comprometer o próprio sustento. Digamos, o último estágio, né, que a gente vislumbra, né, quando o cidadão já não consegue mais
fazer frente às despesas sem comprometer o seu próprio sustento, sustento da sua família, às vezes a escola dos filhos, um plano de saúde ou uma despesa que antes fazia parte do patrimônio familiar que ele construiu, ele passa a não conseguir mais gerir devido ao superendividamento. Isso, então a gente com o estudo da lei a gente consegue perceber que o superendividado é aquele consumidor que por conta das dívidas ele não consegue mais arcar com o custo do seu cotidiano, o seu mínimo existencial. Então, a partir do momento que ele não consegue suprir a sua necessidade de moradia, de saúde, de alimentação, de educação, os direitos básicos constitucionais por conta de dívidas, ele se encontra numa situação de superendividado. Exemplo prático para a gente entender isso: um consumidor que tem uma renda de R$1.000, mas todo mês ele deve 2. Então, pagando os débitos, ele fica sem remuneração, sem renda e ainda sai devendo. Então, cria uma bola de neve que já é impossível ele quitar todas essas dívidas. E para chegar nesse ponto, a maior parte dos consumidores que encontramos, eles começam principalmente com um cartão de crédito. Às vezes, um descontrole, uma falta de educação financeira, uma falta de planejamento, ou um fato que levou a isso, que não seja de força do consumidor, um fato da vida, ele acaba se perdendo no controle do uso do crédito e tendo uma fatura que agora é um valor exorbitante que já não entra dentro do valor da sua renda, ele não consegue suprir esse valor. E acaba tomando algumas decisões erradas. Acho que a primeira decisão errada se trata do parcelamento do valor da fatura. O doutor vai concordar comigo. A gente sabe que hoje a taxa de juros do Brasil é enorme e diante do cenário atual está muito alta. A gente sabe que agora em 2025 a gente tem uma taxa Selic lá em cima. E além desses juros, tem outros encargos que às vezes os consumidores não têm informação do custo real daquele negócio que está sendo feito. Então aquele parcelamento de fatura é um negócio, um serviço bancário que está sendo adquirido, um parcelamento, onde o consumidor não tem a informação completa sobre o custo efetivo real, o custo final daquele débito que está sendo criado. Isso acaba gerando a bola de neve, porque você usa o cartão a determinado ponto, não consegue pagar, parcela, mas há necessidade de continuar usando o cartão. Então você agora tem uma parcela e novamente a sua fatura volta a crescer. Isso acaba gerando a bola de neve. Para os consumidores que têm a capacidade de contrair um empréstimo consignado, que hoje são os melhores em taxas de juros, o servidor público, um aposentado, um pensionista, hoje até mesmo se fala nos consumidores que recebem PPC-LOAS, por exemplo, ou ainda está em discussão agora sobre o FGTS para empréstimo consignado. Então ele acaba pegando esse crédito, assumindo uma outra dívida com mais juros para quitar o primeiro, que seria o cartão de crédito. Então você vê que a bola de neve começa a se tornar maior, até ele chegar ao ponto de não conseguir mais arcar o seu mínimo existencial e agora ele se vê diante de o nome negativado nos órgãos de proteção do crédito, na restrição interna dos bancos, protesto em cartório, ligações constantes de cobrança, processos extrajudiciais e até mesmo judiciais cobrando esses valores. E ele fica nessa situação. O que eu faço agora? Então, o pessoal está acompanhando, você conhece alguém que já passou por isso? Esse iniciozinho, já se familiarizou? Já passou por isso? Conhece alguém que passou por isso? Você já pensou em parcelar a fatura do cartão? Já pensou em pegar um empréstimo para pagar aquela fatura? Ou também tem o pessoal do time que vou fazer o débito, não pago, daqui a 5 anos sai do Serasa. Também é um ponto interessante para a gente lidar. Mas, doutor, a experiência que a gente tem hoje com os consumidores é basicamente isso. Sobre o perfil de cliente, doutor Júnior, a gente percebe que realmente todos os consumidores, de forma geral, não estão livres de passar por essa situação de endividamento. Mas aqueles que têm a capacidade de contrair justamente os consignados, sejam servidores públicos ou os pensionistas, os aposentados, eles têm sido um alvo maior dos assédios bancários e também das violações de direitos, principalmente da falta de informação do fornecedor. Doutor, sobre essa situação, como é que você enxerga esse cenário? Então, doutor, realmente, né, são os cidadãos que geralmente têm um aporte, um recebimento salarial maior, né, se a gente comparar a média nacional, e ainda assim eles provam, né, o que a lei prevê, que eles são hipervulneráveis. Por quê? Porque eles recebem ofertas que parecem ser atrativas, né, e são ofertas que são mais constantes. Por exemplo, antes do salário de um servidor aumentar, seja professor, seja militar, seja qualquer área de atuação,
de servidor público, ou seja, estadual, federal, antes do cidadão receber o reajuste salarial, já tem alguém do banco ligando para ele, olha, liberou a margem, parabéns. Né? Tem até um vídeo, né, um áudio, né, que o pessoal divulga de uma atendente ligando para um militar. Parabéns, eu vi que o senhor foi promovido a tenente, né? Aumentou sua margem, viu? Vamos fazer um empréstimo? Vamos renovar aquele que o senhor já fez? Então, é algo que termina tendo um apelo muito grande. E quando o cidadão fala, olha, não preciso também, mas olha, baixou a margem. Baixou a taxa de juros. Então o senhor vai conseguir renegociar e vai pagar um juros menor. Se o senhor quiser, só faz baixar. Venha para cá para a gente conversar. Então termina tendo um assédio muito grande. Muitas vezes não é nem diretamente pelo próprio banco, hoje em dia por correspondente bancário, mas que no final das contas vai fazer o contrato para o banco principal. Não vou falar o nome dos bancos, porque na verdade são todos, né, que fazem isso, né, praticamente. E o que acontece? Esse cidadão ele vai receber diversas propostas que são realmente tentadoras para quem já está endividado, e muitas vezes ele pensando em quitar um cartão de crédito, ou então de conseguir comprar algum bem que já está precisando. A gente sabe que o servidor público no Brasil ele não recebe um salário de acordo com o serviço que ele presta, com o salário que ele deveria receber, isso é um fato, e muitas vezes para ele complementar essa renda, manter aquele padrão de vida que ele galgou inicialmente, conquistou com concurso, ele termina se socorrendo a várias formas de crédito, né? Vários instrumentos, várias ferramentas de crédito, seja o cartão de crédito, seja o empréstimo consignado, e muitas vezes quando o empréstimo consignado não é o suficiente, aí o que oferece, olha, tem a possibilidade de você fazer um crédito pessoal diretamente no banco, aí faz um CDC, aí às vezes do CDC faz uma outra modalidade, e a gente já chegou a ver situações, por exemplo, que o servidor de 6 mil, 7 mil reais, estava com um saldo de menos 1.400 no mês, não recebia nada referente ao vínculo dele. Então é uma situação de superendividamento assim, evidente, extrema mesmo, e é algo que é bem delicado de tratar, porque muitas vezes a pessoa que não conhece a situação vai pensar o quê? Não, como é que a pessoa recebe 6, 7 mil para a realidade brasileira e está com essas dívidas? É que não é de imediato, isso é ao longo de anos, então é muito comum, né? A notícia boa, né, que a gente pode levar em consideração é que desde a lei do superendividamento existem já entendimentos, apesar de ser uma lei nova, o judiciário está se adaptando, né, ainda tem juízes que, inclusive, não querem aplicar a lei. A gente vê também tribunais que caçam a sentença e falam, juiz, tem que aplicar o CDC, tem que aplicar a lei de superendividamento. A gente vê que o judiciário brasileiro ele vem se adaptando para cumprir a lei, né? E a gente vê que o cidadão tem uma alternativa, né? Tem uma possibilidade de renegociar. O cidadão que está superendividado, que está com essas dívidas, que não está conseguindo, né, quitar esses débitos que ele contraiu ao longo do tempo, ele consegue hoje ter uma perspectiva de mudar esse quadro, né? E seja ele professor, aposentado, militar, o salário geralmente, diferentemente do que se pensa, não é o pessoal que recebe salário de 2 salários mínimos, 3 salários, muitas vezes é o cidadão que recebe 9 mil, 10 mil, 15 mil reais, 20 mil reais, eles se encontram muitas vezes em situação de superendividamento, até porque é arrimo de família, termina ajudando o próprio grupo familiar em si e outras pessoas também dentro desse grupo familiar, e quando se dá conta, a dívida está muito superior do que ele pode pagar, né? Ele pode dar conta. Sobre o assédio bancário, eu ainda vou além. Com certeza, para aquele que tem a possibilidade de receber o empréstimo consignado, como o doutor Júnior estava falando, o servidor público, mas até o público mais vulnerável ainda. A gente fala dentro do direito do consumidor que há uma presunção de hipossuficiência e vulnerabilidade do consumidor em face do fornecedor, justamente pela a situação de desequilíbrio dessa relação. E há um público dentro dos consumidores que são os hipervulneráveis, que além da sua condição de consumidor, há outras condições que aumentam a sua vulnerabilidade, como os idosos, por exemplo. Então é comum ter agora um idoso que acabou de conseguir seu benefício previdenciário, seja uma aposentadoria, seja uma pensão, e já ser assediado logo de cara com várias ofertas de empréstimo consignado, de cartão de empréstimo consignado, de outras modalidades de crédito, e que não há o dever de informação prestado da maneira correta. E a gente encontra vários vícios dentro do negócio jurídico
violando os direitos do consumidor, cláusulas abusivas, que quando às vezes analisamos no papel está correto, mas você vai fazer um cálculo pericial, um cálculo ele mais específico, verificamos que o custo real está além da margem que é limitada por lei. Então há esse assédio bancário com certeza, principalmente nesse público hipervulnerável. Mas a notícia boa, existe agora a lei do superendividamento, que ela traz uma solução. Há alguns requisitos. O consumidor ele tem que ter a boa fé. Então, aquele exemplo do consumidor que contraiu a dívida já na intenção de não pagar, não se enquadra. Então, se você contraiu a dívida e está pensando daqui a 5 anos sai de Serasa, a lei do superendividamento não vai se enquadrar. Porque tem que ter a demonstração da boa fé, a intenção de pagar. Eu contraí realmente aquele débito, mas eu queria pagar, hoje não consigo. Porque qual é a ideia da lei do superendividamento? Vou juntar todos os meus credores, seja para discutir um contrato de financiamento, um empréstimo pessoal, um cartão de crédito, e aí eu faço a negociação com todos esses credores. Daí a necessidade de um trabalho especializado. É um processo complexo, geralmente vários contratos, a nossa média tem sido ações com 8, 9, até 10 bancos diferentes, e junta todos os credores para fazer um plano de pagamento. É um plano de repactuação. Consegue agora dividir, limitado a uma parcela que respeita o mínimo existencial que o consumidor precisa, para ele conseguir pagar as dívidas, porque ele tem essa boa fé de querer pagar. Então, a lei do suplemento vem com esse objetivo. E hoje a gente encontra uma dificuldade muito grande de aplicação dessa lei por conta das especificidades que existem dentro do rito para tratar desse tema. A lei trouxe algumas especificidades, que alguns juízes não estão conseguindo tratar. Então, há muito trabalho ainda no judiciário para adaptar esse novo rito, essa nova especificidade, uma lei que trata de um tema tão delicado. Então essa é uma dificuldade que estamos enfrentando. Daí se faz necessário sempre procurar uma assessoria especializada que esteja pronta para entender realmente a legislação e todas as suas nuances. Perfeito, Júnior? Perfeito, doutor. Essa questão da especificidade desse tipo de processo é algo bem interessante porque ao invés de discutir apenas um contrato de forma isolada, uma abusividade que tem um rol enorme, né, no artigo 39, um juros abusivo, alguma taxa, alguma cobrança indevida, ou uma venda casada, muitas vezes são contratos regulares, contratos que deveriam existir numa situação normal. Contudo, o conjunto desses contratos, ele faz com que o cidadão não consiga mais fazer frente a essas despesas. Isso mostra, por outro lado, o abuso da hipervulnerabilidade do consumidor, e isso dá essa possibilidade de renegociar todas essas dívidas. Mas para renegociar 9 processos, 10, tem casos aqui para chegar a 14 processos, né? Não é algo que quem não está tratando no dia a dia com a lei de superendividamento vai fazer tão tranquilamente. Porque é algo que existem regras específicas, inclusive regras que são aplicadas apenas nesse rito, não são aplicadas para outros casos de análise de direito, seja consumidor ou bancário, né, por exemplo. E é essencial que o cidadão ele procure essa assessoria jurídica, né? Acho que é o primeiro passo. Aliás, o primeiro passo é reconhecer que está superendividado ou que está entrando nesse cenário. Que até o Dr. Matheus pode falar um pouco essa questão da prevenção ao superendividamento, né? Surgiu um caso no escritório sobre isso também. E assim, a primeira etapa é reconhecer esse padrão, a segunda etapa é procurar assessoria jurídica, porque depois que entrar, a renegociação é mais delicada, né? Isso, perfeito. Eu convido o pessoal a assistir sempre, acompanhar o perfil, porque esse tema a gente sabe que impacta não só a objetividade do indivíduo, não só a gente está falando só de dinheiro, a gente está falando de uma vida. Então a gente está falando de hoje um indivíduo que não consegue suprir a sua necessidade básica, que afetou a sua capacidade de sustentar a sua família. E por isso eu fiz uma outra live em outro momento com a psicóloga para tratar dessa situação, porque o primeiro passo é o consumidor reconhecer a situação de endividamento e tomar a decisão de procurar ajuda. Então, para isso, ele passa por todo um processo de aceitar essa realidade. Então, às vezes, a gente está falando aqui de vergonha, a gente está falando de frustração, de raiva. Então, ele, além disso, também afetando as relações familiares,
as relações pessoais. Então ele precisa primeiro aceitar que está nesse momento e que muitas vezes não se trata de culpa dele. A gente tem que reconhecer os outros fatores que levam ao endividamento. E reconhecendo, tem que tomar a decisão de procurar uma ajuda, procurar uma assessoria especializada, procurar o remédio para essa situação. E aí, como é que funciona o trabalho do escritório quando pega um caso de um cliente superendividado? Primeiro, a gente analisa realmente a atual condição do consumidor. Faz-se uma análise da sua renda, de quanto ela fica negativa a cada mês e um mapeamento de todas as despesas, juntando nessa lista todos os credores, todos os contratos que estão devendo ou não, às vezes tem algum que está na negociação que com muito sacrifício ele ainda consegue pagar, e classificamos se o consumidor está realmente numa situação de superendividamento e aí faz necessária a aplicação da lei, ou se ele ainda está na situação de endividamento. Não chegou realmente àquela característica do superendividado, mas está caminhando para isso. E aí, embora não seja possível aplicar a lei do superendividamento, há outras alternativas para prevenir que ele chegue a isso e já conseguir resolver a situação. Então, às vezes, você quer analisar para saber se está na situação de superendividamento, se é possível aplicar a lei no seu caso, pode fazer esse contato com um advogado da sua confiança, com o escritório que você preferir, desde que você tenha esse cuidado de escolher um escritório especializado para fazer esse mapeamento, fazer essa análise, esse estudo da sua situação e qual é a melhor medida a ser tomada. Se for o caso de um endividamento, então existe análise para revisar os contratos, se existe alguma cláusula abusiva ou não, revisar os juros, fazer negociações, seja extrajudicial, seja judicial. Mas se for um superendividamento, vê-se a necessidade de aplicar a lei. Então a gente prepara toda a ação judicial, toda a comunicação com os credores, dentro de um plano de repactuação para que consiga realmente a efetividade da lei e o consumidor recupere essa capacidade de crédito. Muitas vezes até por um pedido liminar, que o que isso significa? Já no início do processo é possível fazer o pedido de suspensão dos descontos. Então já no início do processo a gente consegue fazer esse pedido para que o consumidor retome a sua capacidade e que ao decorrer do processo judicial ele já tenha garantido um pouco da sua dignidade até chegar ao resultado onde tem um plano de repactuação a ser cumprido. Então, há essas duas vertentes que podem ser trabalhadas, o consumidor endividado e o consumidor superendividado. Então, vamos deixar uma dica bem rápida assim. Qual seria o primeiro passo? Reconhecer que estou endividado, decidir tomar a atitude de procurar uma ajuda. O que eu preciso levar para o escritório, para o advogado que eu contratei? Bem, doutor, nesse caso, o primeiro passo, né, após decidir ir ao escritório jurídico, é tentar juntar as suas dívidas, né, no caso, pelo menos um relatório, se possível, os contratos, caso não, a assessoria jurídica certamente poderá auxiliar, mas ter o conhecimento de quais são as dívidas que estão impactando no seu orçamento, se é empréstimo consignado, quando é de fato descontado diretamente do seu contra-cheque, se é cartão de crédito, CDC, cheque especial ou outra forma de financiamento, às vezes até boletos, por incrível que pareça, tem situações que a pessoa financia um produto numa loja e os juros da loja está abusivo em 18%, 20% ao mês, coisa que é recorrente. Então, todas as dívidas que estiverem comprometendo sua renda, é importante levar para o escritório. Da mesma forma, levar todas as despesas que garantem o seu mínimo existencial, que o escritório jurídico poderá auxiliar a reconhecer qual é o mínimo existencial para o seu caso. Por exemplo, o mínimo existencial para uma pessoa que os filhos estudam em escola X, é um orçamento determinado, é diferente para outra família que a despesa maior vai ser com o plano de saúde. Da mesma forma, pode ter uma terceira família que tenha tanto gasto com escola, faculdade, com plano de saúde. E todas essas informações, o escritório jurídico poderá trabalhar melhor para desenvolver um mínimo existencial para o seu caso específico e buscar garantir esse mínimo judicialmente por meio de uma liminar, para que você não precise fazer mudanças tão drásticas, né? E, claro, aumentar a possibilidade de conseguir essas garantias, né, no meio judicial.
né? Sempre lembrando que isso é um tratamento que é visto caso a caso, né? Mas é sempre essencial que o cidadão ele busque essa assessoria, busque essa ajuda e tenha essas informações para poder dar o melhor andamento. Perfeito, acho que a gente já abordou muito sobre o tema. Vamos ver se tem alguma pergunta para responder, se o pessoal deixou alguma pergunta na live. Temos sim. Doutores, o que acontece quando a pessoa não aguenta mais abrir o WhatsApp porque sabe que é mais uma cobrança? Existe alguma proteção emocional e legal para isso? Ou é só engolir e continuar sendo massacrado? Estou referente às cobranças Vexatórias. constantes. Há uma proteção no Código de Defesa do Consumidor para fazer a cobrança. E isso alerta também aos empresários que estejam acompanhando aí a live. É um tema bastante interessante que também já tratamos no perfil. Como fazer a cobrança de forma correta? Por quê? O CDC ele traz algumas proteções ao consumidor referente a isso. Não pode haver uma cobrança vexatória e abusiva. Ainda que o consumidor esteja realmente com débito, esteja devendo, o fornecedor, a empresa, não pode cobrar de qualquer maneira, não pode cobrar de maneira insistente, que ultrapasse o bom senso, causando uma situação vexatória e abusiva. Então, se há essa cobrança, ainda que o débito seja reconhecido, ainda que você reconheça que é o débito, é possível remediar essa situação, reclamar essa situação, inclusive pedir indenização. Porque se caracteriza uma situação vexatória e abusiva, o consumidor tem essa proteção, porque o fornecedor pode fazer a cobrança, mas desde que respeite esses limites. Perfeito. Aqui o próximo é: empresário endividado entra ou não entra na lei do superendividamento? Porque tem muita gente com CNPJ que está devendo no CPF. Uma pergunta bem interessante, doutor Júnior. Hoje a gente sabe que não está fácil o mercado e muitos empresários também se encontram numa situação delicada, seja pela dificuldade de conseguir um capital de giro ou um outro tipo de crédito para investir no negócio, dificuldade realmente no mercado de trabalho, com a questão da inadimplência que, por conta do endividamento, está muito em alta. Há também necessidade de uma proteção ao empresário. Mas se enquadraria a lei do superendividamento? É algo bem interessante, né? Essa pergunta ela faz refletir 2 pontos. Primeiro, sobre a questão da lei de superendividamento e também sobre as regras de repactuação judicial. O termo correto agora me fugiu. Que é a possibilidade da empresa fazer aliás, repactuação é o que a gente faz no superendividamento. No caso, a recuperação judicial. O CNPJ ele tem o direito de fazer a recuperação judicial. O que é a recuperação judicial? É algo que alguns estudiosos do superendividamento até queriam aplicar para o cidadão superendividado, que se for possível para o CNPJ é melhor a recuperação judicial do que o superendividamento. Mas eu acho que pela pergunta deve ser alguém que é uma pessoa física que tem o CNPJ provavelmente como um MEI, né? Aí nesse caso, dependendo da situação, ele pode ser enquadrado talvez como pela lei de superendividamento, porque não entraria na recuperação. A recuperação judicial ela tem outros critérios, ela dá um prazo maior para pagamento, às vezes consegue abater bastante a dívida, porque na recuperação judicial às vezes é na casa de milhões a dívida. E aqui vai chegar algumas centenas de milhares, chega uns 200 mil, 500 mil o valor da dívida, então é um pouco menor, né? Mas já é muito alto, né? 500 mil de dívida não é uma coisa pouca para uma pessoa física. E o que acontece? A empresa, o doutor Matheus pode confirmar, quando ela adquire um produto, ela é consumidora, não é isso, doutor? Isso. Então, Perfeito. Se ele está adquirindo um produto de consumo para sua necessidade, seja para revenda em si, como ele vai fazer provavelmente como MEI, existe sim essa possibilidade, né? Tem sempre esses critérios de mostrar boa-fé, que adquiriu o produto na intenção de trabalhar, de vender, de gerir um negócio, né? De movimentar a economia, claro, né? Que não é a coisa mais impossível, se a pessoa tem essa regularidade, e a depender da situação e das dívidas, seria possível buscar essa repactuação de superendividamento. E por que seria interessante? Porque a outra alternativa é a pessoa ficar fora do mercado, ficar 5 anos sem poder negociar, sem poder comerciar, ficar com o nome sujo, recebendo cobranças, ligações o tempo todo, e realmente o cidadão que busca entender melhor isso, ele tem o interesse de pagar, né? Acho que a lei ela tem essa... Então, assim, em regra, a lei do superendividamento ele não é aplicado à pessoa jurídica, porque já existe uma proteção legal para a pessoa jurídica, que é a ação de recuperação judicial. O pessoal conhece comumente como um processo de falência. Então, existe. O que o doutor Júnior está querendo apontar é que,
quando a gente está tratando de uma pequena empresa, na qualidade do empreendedor individual, seja o MEI, onde se confunde um pouco o patrimônio da pessoa física com a pessoa jurídica, então há alguns entendimentos conseguindo alinhar isso e configurando realmente. É um consumidor ali que está endividado. Mas sendo outro porte de empresa, ou tendo a divisão clara sobre o que é faturamento, o que é despesa da pessoa jurídica, da pessoa natural, física, a lei do superávit não seria aplicado de maneira geral à pessoa jurídica, à empresa. Só à pessoa natural, pessoa física, o consumidor. Temos mais alguma pergunta na live? Tem uma. E se a pessoa não tiver absolutamente nada, nome sujo, salário comprometido, sem patrimônio, só dívida, ainda assim não vale a pena procurar um advogado ou é melhor aceitar que acabou? É uma pergunta que vai remeter ao que eu falei sobre a parte psicoemocional do consumidor. Quando vê essa pergunta, a gente identifica que realmente está numa situação frustrante, você já não vê saída, só tem dívida, um nome negativado, provavelmente já está comprometido suas relações familiares, só que há uma solução. Não é uma solução fácil, não é um processo simples, é um processo que demanda muito trabalho, é um processo que demanda tempo, mas é possível resolver. Com a nova legislação, a lei de superendividamento, a gente consegue remeter alguns preceitos constitucionais, como, por exemplo, da dignidade da pessoa humana. Então, hoje, a gente fala sobre um direito fundamental, a moradia, a alimentação, a saúde, a educação, a lazer, que ele tem que ser respeitado. A lei de superendividamento vem em encontro a isso para poder alinhar esses direitos fundamentais e trazer o consumidor de volta a essa capacidade de retomar o seu mínimo existencial. Então, não é o momento de desistir. É o momento de reavaliar a situação e tentar, de alguma forma, aplicar a lei para que ela traga benefício e que assim consiga recuperar esses direitos fundamentais. Então, mesmo tendo muitas dívidas, mesmo tendo nome negativado, estou recebendo ligações sempre, cobranças, tem como sair dessa situação, né, doutor Júnior? Sim, sempre é relevante observar essas dívidas, qual a data delas, né? Sempre é relevante verificar se a pessoa já não tem salário, pelo que relatou, né, nesse momento, só tem a dívida, não está necessariamente superendividada, mas se existir abusividades ou na cobrança ou nos contratos que foram celebrados, existe a possibilidade, sim, de reverter, né? E é relevante pensar que isso serve para o endividado, para o superendividado. Pense que você não é o único no Brasil, na verdade a gente tem um contingente enorme de endividados, mais de 80% dos brasileiros são endividados. Tem a dívida não quer dizer inadimplência, então a pessoa adquire uma dívida para adquirir um bem. No Brasil e no mundo inteiro, a pessoa compra uma casa financiada, né? Muito comum, é o mais comum, inclusive, e é uma dívida, isso é dívida. Então, uma coisa é a dívida, outra coisa é a inadimplência. Tá? A partir do momento que ocorre a inadimplência, não tem que pensar, o mundo acabou, né? Pensar, olha, como é que eu vou sair disso? Uma hora vai sair. Né? Agora, se existir esse abuso por parte dos credores de cobrar de maneira exagerada, às vezes a gente presencia até situações, até grandes bancos entrando com ação por dívida prescrita e também sendo condenados porque estão agindo de maneira temerária contra a lei. Então, a depender da situação, da abusividade, da cobrança, se é algo vexatório, ou a dívida prescrita, enfim, é algo que pode ser revisto judicialmente, né? Então, acho que o consumidor, como o doutor Matheus falou, tem que manter a esperança e ter esse controle emocional, realmente. E no caso de abusividades, procurar assessoria jurídica para ver o que é possível ser feito também. Mais uma. Temos mais uma pergunta. Isso. Doutor, tenho um carro financiado, porém não consigo pagar mais. O banco não aceita reduzir os juros nem reparcelar. Eles querem o valor integral da dívida. O que devo fazer? Na questão de financiamento com bem em garantia, o interesse do banco, caso você não pague, é retomar o bem para que ele recupere aquele valor. Então, o pessoal comumente fala-se na revisão de juros de financiamento de veículo, é uma ação que o pessoal procura bastante, porque a gente sabe que existem irregularidades dentro do financiamento, principalmente financiamento de veículo, que é o mais comum. Se você já não está conseguindo pagar o valor, existem canais, existem meios para poder fazer a negociação. Muitas vezes, como tem o bem em garantia, o banco vai querer
fazer a busca e apreensão do veículo para assim garantir o crédito. Mas é possível você, antes disso, de chegar a esse ponto, negociar o valor, porque também é de interesse do banco que você continue pagando. E muitas vezes ele vai querer aplicar mais algumas taxas, mais alguns juros, e seria interessante então ter uma assessoria especializada para revisar esse contrato, para ver se essa negociação está feita da maneira correta. Seria o caso que comentamos aqui, não do super endividado, mas o que ainda está endividado, que está caminhando, também há soluções para isso. Não é isso, Júnior? É isso, doutor. E esses casos de financiamento de veículos, em geral, tem um detalhe que é crucial, que é o seguinte, a gente tem o contrato no período de regularidade, né, digamos, quando as parcelas estão adimplentes, estão sendo pagas em dia, que às vezes a taxa de juros às vezes é um pouco alta, às vezes chega a 2,5%, 3%. Em alguns casos, extrapolando 3%, geralmente já é possível existir alguma abusividade. Tá? Qual o problema? Quando começa a atrasar, o percentual, às vezes, alguns contratos, né, às vezes de 3% passa para 10%, passa para 15%, já é claramente uma abusividade. Então é relevante sempre verificar isso, né, o valor que esse financiamento está sendo cobrado, qual é o percentual, porque no caso de abusividade é possível ser feita essa revisão, até porque quando o veículo ele passa a ser cobrado, e dependendo do caso, do tempo de atraso, às vezes o banco quer que purgue a mora, quer dizer, que pague todo o valor do débito, né? E é algo que realmente fica complicado para o consumidor, e uma maneira assim mais segura é fazer essa revisão por meio de assessoria para tentar pagar o justo, não é que vai deixar de pagar ou que, enfim, vai conseguir diminuir drasticamente. É ver qual é o valor justo ali para poder ter uma renegociação que seja adequada e que o consumidor não venha perder o veículo, né, que seria o pior, né? Infelizmente, com alienação é o que é previsto. Tem mais um? Só mais uma. Doutor, fui fiador de um veículo do meu irmão, só que ele veio a falecer. Simplesmente, depois de muito tempo, o banco entrou em contato comigo para poder pagar esse veículo, que é uma moto. E eu não tenho esse dinheiro. O que devo fazer? Quando você é fiador de alguém, é interessante. A responsabilidade, quando o principal contratante naquele negócio não assume, recai sobre o fiador. Então, quando você aceita ser fiador, você tem que ter a plena convicção de que aquela pessoa vai arcar com o seu compromisso. Senão você vai ter que assumir essa responsabilidade. Você atraiu esse dever de cumprir com a obrigação firmada ali naquele contrato. Se você não tem o dinheiro para pagar aquele débito, é necessária uma negociação. Avaliar se o débito está sendo cobrado o valor correto, ver as cláusulas específicas daquele contrato onde você assinou e foi fiador, mas tem que entender que essa responsabilidade você assumiu no momento que assinou aquele contrato como fiador. E existem meios também para negociar dessa forma. Pessoal, que chegou até aqui, queria agradecer. A gente tratou aqui de muita coisa. Acho que não tem mais nenhuma pergunta na live. E também já falamos bastante, né, doutor? Verdade. Eu queria agradecer bastante. Você chegou até aqui, acompanhou toda a nossa conversa, está interessado em saber mais sobre esse tema. Hoje a gente falou um pouco mais sobre a lei do superendividamento, sobre a situação do consumidor endividado e do superendividado, os principais casos que a gente atende aqui no escritório, que estamos vivenciando na prática jurídica, os desafios dentro da ação judicial, dentro do processo judiciário, inclusive da aplicação da lei por conta de uma falta de familiaridade de toda a parte técnica do Poder Judiciário, por assim dizer, e também os primeiros passos que você, consumidor que está nessa situação, deve tomar, que é aceitar essa situação de superendividamento e buscar uma ajuda de assessoria especializada, já mapeando quais são as suas receitas, quais são as suas despesas, e tendo pelo menos um início do que seria a sua situação atual, para assim remediar junto com a sua assessoria que você contratou. Também respondemos algumas perguntas, mas caso você tenha deixado a pergunta e a gente não conseguiu responder na live, pode deixar o comentário no perfil, procura o perfil do Dr. Júnior, siga também conteúdos excelentes sobre direito bancário. É um sócio que eu confio bastante na capacidade, na competência dentro do direito do consumidor bancário. E, por favor, comente sua dúvida. Quer saber um pouco mais? A gente vai voltar nesse tema, podemos fazer uma outra live. A próxima, com certeza, o Dr. Franklin, que não está aqui conosco presente, mas está acompanhando a live, eu tenho certeza, vai estar junto conosco. Júnior, as palavras finais.
Doutor, depois da sua brilhante explicação, não tenho mais muita coisa a dizer, só reforçar, né, as suas colocações. E, mais uma vez, acompanhem o Dr. Matheus, sempre deixe aqui os comentários, compartilhem também o conteúdo. Tem muita gente que está começando essa situação ou pode passar por algum momento e tenho certeza que vai ajudar bastante. Né? Não apenas o conteúdo de superendividamento, mas também os outros temas que são tratados no perfil do Dr. Matheus, que é um perfil de utilidade pública. Né? E, no mais, né, agradecer a todos que permaneceram até esse momento. E é isso. Muito obrigado. Então, a gente se encontra numa próxima live, seja tratando de superendividamento ou algum outro tema. E, de novo, convido. Gostaria de saber um pouco mais sobre direito do consumidor, sobre direito empresarial, sobre a lei do superendividamento. Deixe seu comentário para a gente poder trazer esse tema numa próxima conversa. Então, pessoal, boa noite e até a próxima live. Boa noite.